Ok, muito bem, estamos gravando agora, ao vivo, para todo o Brasil e o mundo, né? Então vamos lá, livro 4, página 270. A gente vai começar a fazer exercícios sobre os conteúdos que nós vimos semana passada, estão lembrados? Semana passada nós estamos ponto médio, distância dos pontos, área de um triângulo, né? Condição de alinhamento. Muito bem. Então vamos botar em prática agora isso aí. Espero que vocês tenham conseguido fazer alguns aí. Tá bom? Então, praticando questão 1. Praticando na página 270, questão número 1. Diz assim, ó, sobre os conteúdos introdutórios de geometria analítica, vistos deste modo, ela assinala a alternativa falsa. Então, letra A. Letra A. Oi, Lívia. Dados dois segmentos orientados AB e MN, não nulos, certo? Diremos que eles têm a mesma direção se as retas PQ e MN são paralelas ou coincidentes. Verdade, certo? Verdade. E o ponto 1 menos 3 pertence ao quarto quadrante. Olha só, vamos ver. O ponto 1 menos 3. Como é que a gente marca isso no plano? 1 menos 3. Ó. Aqui é o eixo das abscissas, né? Que a gente chama geralmente pelo eixo Y. Aqui é o eixo das ordenadas. Então, a abscissa do ponto é 1, 1. E a ordenada do ponto é menos 3, está para baixo, né? No Y, né? Então, esse ponto está aqui, ó. Tá vendo? Digamos que aqui é o ponto P. Certo? Então, esse ponto P, que quadrante é esse, gente? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Portanto, é verdadeiro também. Certo? Verdadeiro. Letra C. Letra C. A abscissa do ponto médio de um segmento sempre será positiva. Não necessariamente. Certo? Essa é falsa. Certo? Não necessariamente. Isso aqui é falso. A abscissa do ponto médio obrigatoriamente não é positiva, não. Pode ser negativa. Certo? Por exemplo, como é a abscissa de um ponto médio? Ó, x do ponto médio é o x de A, a abscissa é o x, né? X de B dividido por 2. Suponha que eu tenha um ponto P das seguintes coordenadas, olha só. Digamos aqui, menos 14, 2, ponto A. E o ponto B tem as coordenadas, certo? O ponto B tem as coordenadas menos 10, 4. Se eu quiser calcular a abscissa do ponto médio, como é que vai ser? X de A mais X de B sobre 2. Então, ó, calculando, x de ponto médio vai ser o x de ponto A, né? Porque aqui é o x de A e y de A. Estão lembrados? X de B e y de B, ó. Então, se eu fizer x de A, que é menos 14, somado com x de B, que é menos 10, dividido por 2. Ó, menos 14 com menos 10 dá menos 24. E menos 24 dividido por 2 é quanto? Menos 12. Então, o que, é que ele está dizendo aí? A abscissa do ponto médio será sempre positiva. Não, é falso. Porque ela pode ser um número negativo. Peguei esse exemplo para vocês verem. Se eu quisesse calcular o y do ponto médio, ele não está falando da ordenada, certo? Eu já resolvi a questão. Mas vamos calcular o y do ponto médio só para revisar. É y de A mais y de B dividido por 2, né? Ou seja, quem é o y do ponto A? 2. Mais o y do ponto B? 4. 4 e 2, 6 por 2, 3, né? Então, esse ponto médio, ó, teria coordenadas menos 12 e 3. E aí vocês estão vendo que essa abscissa é negativa, tá vendo? Ó? E na afirmativa ali está dizendo que a abscissa será sempre positiva. Portanto, é falso, certo? Questão 2. Alguém quer perguntar? Quer fazer alguma pergunta? Patrick, Ana Beatriz, Lívia, Stephanie. Quem está comigo mais? Nécia, Lívia, Dac. Tem alguém aí? 8 participantes só, viu? Cadê o restante da turma que não está assistindo aula, gente?
Avisa esse povo. Está chegando o final do ano. Questão número 2. Bruna, faz no que eu vi. Cadê ela? Ó, 2. Vamos lá. Um ponto do plano cartesiano é representado pelas coordenadas x mais 3y menos x menos y. Menos x menos y. E também por... Então, você está dizendo e também por... Preste atenção. Eu estou dizendo, então, que as coordenadas desse ponto são iguais, né? Ele diz e também por... Então, eu vou igualar essas duas coordenadas. 4 mais y significa dizer o quê? Que esse ponto é representado por essas duas coordenadas. Em relação ao mesmo sistema de coordenadas, nessas condições, x elevado a y. Quanto será x elevado a y? Ok? Então, gente, ó, se ele está dizendo que esse ponto é representado por essas coordenadas e por essa, então essas coordenadas são iguais. Se elas são iguais, o que acontece? A abscissa desse ponto, que é x mais 3y, ó, a abscissa desse ponto, que é x mais 3y, tem que ser igual à abscissa desse outro ponto, né? Porque se forem diferença, os pontos já não são iguais. E o que mais? Olha só, e o que mais? A ordenada deste ponto, que é menos x menos y, deve ser igual à ordenada desse ponto, que é 2x mais... Certo? Olha só, eu vou ter, se são iguais, eu tenho aqui x mais 3y, tem que ser igual a 4 mais y. E que menos x menos y tem que ser igual a 2x mais y. Não é verdade? São representadas pelas mesmas coordenadas, então as coordenadas são iguais. Certo? Então, vamos resolver um sistema de equações. Vamos aprumar aqui esse sistema. Vai ficar como aqui, ó, x. Aí, olha, o que é que acontece? Esse y vai entrar, certo? Vai ficar 3y menos y. Então, mais 2y. Certo? Vai ser igual a quê? A 4. Não é isso? Certo? X, entrou esse y, ficou 3y menos y, ficou 2y igual a 4. Do lado de cá eu tenho menos x, ó, menos x. Aí vai entrar 2x, né? Vai ficar menos x menos 2x, que é quanto? Menos 3x. Aí, menos y, vai entrar o y, né? Então, menos y mais y entra menos y. Menos y com menos y dá menos 2y. Igual a quanto? 0. Então, observa, está prontinho para eu somar pelo método da adição. Ó. X menos 3x, quanto é? Menos 2. 2y menos 2y é 0. E 4 somado com 0 dá 4. Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar 2x igual a menos 4. X é menos 4 dividido por 2. X é menos 2. Agora, para eu achar y, o que é que eu faço? Jogo em qualquer uma das equações. Por exemplo, x mais 2y igual a 4. O x é menos 2, ó, mais 2y igual a 4. Aí o que acontece? Quem é? Ó? 2y vai ser 4, menos 2 vem para cá somando, né? Então, 4 mais 2, 6. E o y vai ser 6 dividido por 2. O y vai ser 3. Certo? Então, ele quer saber quanto é x elevado a y, né? Vou passar para o lado de cá, certo? Olha só. Eu quero saber quanto é x elevado a y. Então, x elevado a y. Como é que será? Será o x, que é menos 2, elevado ao y, que é quanto? 3. Menos 2 elevado ao cubo, quanto é? Menos 2. Resolvido a questão, certo? Vocês assinalaram aí, letra A. Se alguém ficou com dúvidas, vamos perguntar agora. Deu tudo tranquilo aí na explicação?
tem dúvidas? Tudo certo, né, Stephanie? Certo. Bom dia, Lívia. Estava bem no chat agora, viu? Está tudo bem com você? Tudo em ordem? Resolveu aquele problema? Espero que sim, tá legal? Muito bem. Então, rapidinho, copiem para que a gente possa fazer o próximo. Vai ser a questão de número 3. Ok? Muito bem. Podemos? Olha o que diz a questão 3. Determina a natureza do quadrilátero. O quadrilátero é o polígono que tem 4 lados, certo? Eu quero saber a natureza dele. Quem é ele? Se é um quadrado, se é um losango, se é um retângulo, se é um trapézio. Tá legal? É isso que eu quero saber. Sendo A igual a 2 menos 6. Aliás, quanto? Menos 2, 6, né? Aqui, ó. Tem que ter feito cuidado, prestar atenção. B02. Tem 4 vértices, né, gente? Quadrilátero. C. Então, C. 4, 0. E o D tem coordenadas 2, 4. Gente, eu não sei que quadrilátero é esse. Mas vamos supor o seguinte. Só para entendimento, certo? Digamos que esse quadrilátero seja sei lá, um retângulo. Não estou dizendo que é. Eu vou descobrir ainda, é só para explicar para vocês. Digamos aqui eu tenho A, B, C, D. Certo? Veja bem. Qual é a maneira que a gente tem, suponha, certo? Não estou dizendo que é. Suponha que o quadrilátero seja um retângulo. Eu vou descobrir que tipo de quadrilátero é esse. Como? Gente, olha só. O retângulo, se eu for calcular aqui, ó, se eu passar para ser um retângulo, o que é que acontece? Este lado AB tem que ser igual ao lado BC, né? E o lado AD tem que ser igual ao lado BC. Ou seja, a distância de A até B tem que ser igual a de B até C, e a distância de A até D tem que ser igual à distância de B até C. Concordam? Certo? Mas eu não sei. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância de A até B, depois a de B até C, certo? E depois a de A até D. E aí vou ver se elas são iguais, diferentes. Aí, se for um quadrado, aí os 4 lados são iguais, tá entendendo? E assim vai. Muito bem, então vamos calcular a distância de A até D. Só relembrando para vocês, semana passada nós vimos isso. A distância entre dois pontos é uma formulazinha que é dada assim, né? Ó, x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado, mais y do ponto B menos y do ponto A elevado ao quadrado. Não é assim a fórmula que nós vimos? Então, preste atenção, é só ter cuidado aqui, ó. No ponto A, eu tenho aqui, é o x de A, o y de A. No de B, é o x de B e o y de B. No de C, eu tenho x de C e y de C. No de D, eu tenho x de D e y de D, tá certo? Só para a gente não se confundir e trocar as bolas. Então, vamos calcular essa distância. Olha só, isso vai ser igual a raiz. Vamos lá, x do ponto B. Quanto é o x do ponto B, gente? 0, ó. Menos o x do ponto A, que é menos 2. Então, 0 menos 2, elevado ao quadrado. Mais o y do ponto B é 2. O y do ponto A é 6, elevado ao quadrado. Pronto. Agora é fazer conta. Então, acompanhe comigo aqui o raciocínio. Aqui vai ficar 0 menos 2, ou seja, mais 2, né? Ao quadrado vai ficar 4. Mais, aqui é 2 menos 6, ó. 2 menos 6 é menos 4. Menos 4 ao quadrado é 16. Então, quanto é essa distância, gente? Raiz quadrada de 20. Legal? Distância de A até B, raiz quadrada de 20. Vamos calcular a distância agora
usando o mesmo procedimento, de B até C. Vamos lá. Então, vai ficar como? De B até C. X de C menos X de B ao quadrado, mais Y de C menos Y de B elevado ao quadrado, certo? Muito bem. Então, distância de B até C vai ser... Vamos lá, cuidado aqui para não errar, certo? Só ter cuidado aqui. Ó, o X do C é 4. Ó. O X do ponto C é 4. Menos o X do ponto B, quanto é? 0. Ó. É muito fácil. Mais o Y do ponto C, quanto é? 0. Menos o Y do ponto B, 2. Elevado ao quadrado. Certo? Passar para o lado de cá agora. Está todo mundo entendendo até agora? Sem problemas? Sim. Certo. Ó. Preste atenção. Então, a distância de B até C, distância do ponto B até o ponto C, vai ser igual a raiz... Ó, gente, vamos fazer a conta aqui. Ó. 4 menos 0 é 4. Ao quadrado, 16. Mais 0 menos 2 é menos 2. Ao quadrado, é 4. Então, vocês veem que essa distância também é raiz de 20. Então, observe que eu já tenho dois lados com a mesma distância, certo? De A até B é igual a de B até C. Agora, vamos fazer o que agora? Eu fiz de B até C. Vamos fazer o de C até D. Distância de C até D. Como é que é usando a fórmula? Raiz de x de D menos x de C. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Não tenham medo. Se você fizer x de C menos x de D, dá o mesmo resultado. Por quê? Porque está elevado ao quadrado, viu? Mas só dá o mesmo resultado porque esse expoente aqui é par. Tá? Ao quadrado. Se aqui tivesse ao cubo, não daria o mesmo resultado, certo? Mais y de D menos y de C, tudo isso ao quadrado, ó. Então, agora, vamos lá. Isso é igual a raiz de x do ponto D. Cadê o D? Está aqui, ó. X do ponto D é 2. Menos o x do ponto C. Quanto é o x do ponto C? 4. Ao quadrado. Mais o y do ponto D, 4. Menos o y do ponto C, 2. Elevado ao quadrado. Agora aqui vai ficar raiz de 2 menos 4 é menos 2. Ao quadrado, 4. 4 menos 2 é 2. Ao quadrado, é 4. Então, eu tenho que essa distância de C até D... Distância de C até D, certo? Tem alguma coisa errada aí? 2 menos 4 menos 2. Deixa eu ver essa conta aqui, gente. Eu acho que tem um errinho aqui, né? Aqui vai ser quem? O y de D, que é 4, menos y do ponto C. Ah, desculpa. Olha o y do ponto C aqui. Olha. Presta atenção. 4 ao quadrado, 16. Então, a distância de C até D também vai ser raiz quadrada de 20. Então, cuidado, a gente tem que prestar atenção, certo? Um deslize desse, a gente bota a perder tudo. Então, observe que eu já encontrei 3 distâncias e todas elas são iguais à raiz de 20, né? Vamos testar o outro. Está faltando calcular a distância de A até D. Ou de D até A, que é a mesma coisa. Então, vai ficar raiz de quê? X de D menos X de A ao quadrado, mais Y de D menos Y de A ao quadrado. Ó. Então, bora lá. Vai ficar. X do ponto D, está aqui, é 2. Menos X do ponto A, quem é? Menos 2. Tudo isso elevado ao mais. Quem é o que vem agora? Y do ponto D, 4. Menos Y do ponto A, 6. Elevado ao quadrado. Calculando, 2 menos menos 2, fica 2 mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, né? 4 menos 6 é menos 2 ao quadrado, é
4. Então, eu tenho que essa distância de A até D é igual a raiz quadrada de 20. Certo? Ah, que maravilha! Ó, as distâncias, a distância de A até B é igual à distância de B até C, né? É igual à distância de C até D e é igual à distância de A até D. Ah, professor, então ele é um quadrado, né? Espera aí, calma. Certo? Calma. Ele tem os 4 lados iguais, mas o quadrilátero tem os 4 lados iguais, não é necessariamente um quadrado. Pode ser um quadrado, pode ser um losango, certo? Pode ser um quadrado ou pode ser um losango. Então, para eu verificar qual desses, é só olhar as diagonais. Ó, vamos calcular as diagonais. Se as diagonais forem iguais, aí será um quadrado. Se forem diferentes, será um losango. Entenderam? Certo? Não é, gente? Ó, vamos calcular as diagonais. Olha só. Vou botar aqui. Vamos calcular as diagonais. Porque o que vai diferenciar um quadrado de um losango é justamente a medida das diagonais, certo? Porque os quadriláteros, tanto o quadrado quanto o losango, eles têm os 4 lados iguais. Agora, o que diferencia um e o outro são as diagonais, tá certo? Então, vamos calcular a diagonal AC. Vamos calcular a distância de A até C. Como é que ficaria, gente? Usando a formulazinha. Sempre é bom botar a fórmula e repetir, porque a gente memoriza, certo? X de C menos X de A ao quadrado mais Y de C menos Y de A elevado ao quadrado. Ó. Né? Que é o quadrado, certo? Vamos lá, fazer a conta. Distância de A até C vai ser. Quem é o X do ponto C? É 4. Menos. Quem é o X do ponto A? É menos 2. Ao quadrado. Mais. Quem é o Y do ponto C? É 0. Menos. Quem é o Y do ponto A? É 6. Ao quadrado. Bora fazer a conta? Isso é igual a raiz. Ó, gente. 4 com 2, menos com menos dá mais, né? 4 mais 2, 6 ao quadrado vai dar 36. Mais 0 menos 6 é menos 6. Ao quadrado também é 36. O que é que eu descubro? Eu descubro que a distância de A até C é raiz quadrada de 72. Muito bem. Se a outra diagonal, que é de B até D, D também raiz quadrada de 72, aí será um quadrado. Se der diferente disso, aí vai ser um losango. Tá bom? Vamos testar. Passar para o lado de cá, viu? Ó. Presta atenção agora. Então, eu vou calcular a distância de B até D. Distância do ponto B até o ponto D. Certo? Então, isso vai ser raiz de x do ponto B menos x do ponto D. É isso? Ao quadrado, mais o y de D menos o y de D ao quadrado. Então, essa é a fórmula da distância. Ou seja, essa distância vai ser. Agora é só substituir. Vamos lá. Quanto é o x do ponto D, gente? X do ponto D é 2. Menos o x do ponto B. O x do ponto B é 0. Elevado ao quadrado. Mais o y do ponto D. Bora lá. 4. Menos o y do ponto B. 2. Elevado ao quadrado. Olha só. O que é que vai dar? Raiz de 2 menos 0 é 2 ao quadrado, 4. Mais 4 menos 2 é 2 ao quadrado, 4. Isso vai me dar raiz quadrada de 8. Então, o que é que eu noto? Eu tenho os 4 lados com a mesma medida, mas tenho as diagonais, certo? Como?
Olha só, vou justificar. Distância de A até B é igual à distância de B até C, é igual à distância de C até D, que é igual à distância de A até D. Não são iguais? Tudo isso dá igual a quê? Raiz quadrada de 20. Está vendo aqui? E as diagonais agora. Distância de A até C, diferente da distância de B até D, vírgula, o quadrilátero, vou apagar aqui. Olha só. O quadrilátero é um losango. Não é, gente? Então, tem cuidado, certo? O quadrilátero, só porque o fato deles terem os 4 lados iguais, não significa ser quadrado, não. Pode ser quadrado ou pode ser losango, certo? Ó, porque no losango, olha só, no losango, ó, losango é assim, né? Ó, certo? Então, o que é que acontece? Esse lado é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Agora, as diagonais são diferentes, né? Ó, certo? As diagonais são diferentes. Esse lado é diferente desse, ó. Certo? Então, vai ser um losango. Entenderam? Tranquilo? Tem 10 minutos de aula, viu, gente? Ó. Então, quem estiver copiando, vamos à obra. Rapidinho, para você também fazer mais outro. Tranquilo, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok. E para ver se a gente começa a fazer a questão de número 4, que é uma questão importante, viu, gente? Preste atenção nessa. Eu quero saber o valor de x para que os pontos, digamos, ponto A, de coordenadas 1, 3, ponto B, de coordenadas -2, 4, ponto C, de coordenadas x0, certo? Sejam colineares. Então, qual o valor desse x aqui, ó, para que esses 3 pontos sejam colineares? O que quer dizer colineares? Vimos na aula passada. Pontos colineares são pontos que estão sobre uma mesma reta. São pontos alinhados. Certo? Mesmo? Então, nós vimos, também falei muito de vocês com isso, que existe uma condição para que 3 pontos estejam colineares. Qual é? Lembra daquele determinante? X do ponto A, x do ponto B, x do ponto C, y do ponto A, y do ponto B, y do ponto C, 1. Essa última coluna toda ela é igual a 1. É que esse determinante seja igual a 0. Mostrei isso na aula passada. Precisa ter um exemplozinho do livro. Certo, gente? Então, para que 3 pontos sejam colineares, ou seja, estão alinhados, ou ainda que estão sobre a mesma reta, é a mesma coisa, eu tenho que ter esse determinante ser sempre igual a 0, tá bom? Agora, como é que a gente calcula o determinante? Vamos lá. Vou apagar aqui. Olha só. Vocês estão vendo que é o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, né? Vocês estudaram o determinante com o Bruno. Então, a gente pode calcular o determinante usando a regra de Sarri, não é verdade? Estão lembrados da regra do velho Sarri? Então, vamos lá. Esse determinante é assim. Ó. Quem é o x do ponto A? Cuidado para não errar. 1.
O x do ponto B, menos 2. O x do ponto C é o próprio x. O y do ponto A, 3. O de B, 4. O de C, 0. E a última coluna sempre é igual a 1. E este determinante necessariamente tem que ser igual a 0. Aí eu mostrei para vocês uma maneira de resolver pela regra de Sarri de uma maneira mais prática, mas não é obrigado a fazer como eu faço, não. Pode fazer usando aquela maneira tradicional, né? Repete as duas primeiras colunas aqui ao lado, multiplica as diagonais principais somando e depois multiplica subtraindo, não é assim? Muito bem. Pode fazer que dá o mesmo resultado. Eu vou fazer de uma maneira diferente, embora seja a mesma regra de Sarri. O que é que eu faço? Eu trabalho com a coluna, com a primeira coluna e com a terceira. Como? Eu pego esse x e subo. Pego esse 1 e desço. Tá vendo? Ó, subi o x, desci o 1. A coluna central eu não mexo nela, permanece como está. Faço a mesma coisa que eu fiz aqui na terceira coluna. Vai subir 1 e vai descer esse 1. Ok? É a mesma regra de Sarri. Eu acredito ser uma maneira mais prática. Agora, vocês, se quiserem fazer da maneira tradicional, sem problemas. Então, vamos lá. Isso vai ser. Multiplico, somando, ó, x vezes 3 vezes 1, 3x. Mais 1 vezes 4 vezes 1, 4. Aqui vai ser menos 2 vezes 0 vezes 1, é 0. Tá legal? Agora vem aqui um negócio importante. Fiz tudo para baixo, ó. Agora eu vou subir. Então, eu boto menos aqui, certo? Toda vez. Por quê? Porque agora eu vou subir. E faço a mesma coisa, ó. Menos 2 vezes 3 vezes 1 fica menos 6. X vezes 4 vezes 1 fica mais 4x. 1 vezes 0 vezes 1 fica 0. E isso igual a 0. Certo? É a mesma regra de Sarri. Eu acho que ser mais fácil, mas fica à vontade. 3x mais 4. Aí, tirando parênteses, fica menos com menos mais 6. Menos 4x, né? 0 vai embora. Igual a 0. Então, agora, 3x menos 4x é menos x. Mais 10, igual a 0. Ou seja, menos x é igual a menos 10. Se eu multiplicar tudo por menos 1, vai ficar o quê? X igual a 10. E está resolvida a questão, letra D. Então, mãos à obra, ligeirinho, tem que fazer a próxima. Eu só tenho agora 3 minutos e meio. Rapidinho, gente. Alguém quer perguntar? Ok. Tô de boa. Tá de boa, Patrick? De boa. Gosto de ver assim. Muito bem. Então, vamos ver se dá tempo de fazer a quarta questão, certo? A quinta questão, aliás. Se não der, vocês continuam a resolver em casa as questões, tá bom, gente? Não esquecer, viu? Ó, os pontos. Aí, digamos, ponto A, 0,8. Vamos ver se dá tempo. Ponto B, 3 e 1. Ó. E ponto C, 1y. Certo? São colineares. Então, se eles são colineares, o determinante é 0, né? São colineares. É exatamente igual ao outro, isso que eu fiz anterior. Achar o valor de y. Então, gente, se eles são colineares, o que é que acontece? Aquele determinantezinho, ó, esse determinantezinho que está aqui, sempre tem que ser igual a 0. Bora lá. Então, como é que é o determinante, gente? X de A, 0. X de B, 3. X de C, 1. Y de A, 8. Y de B, 1. Y de C, Y, né? Ó. E a última coluna igual a 1. Se eles são colineares, então esse determinante é sempre igual a 0. Como é que a gente resolve? Já falei para vocês, usa a regra de Sarri da maneira tradicional, ou, se preferir, faz como eu estou fazendo. Sobe aqui o 1, desce o 0. Ó. Sobe o 1, desce o 1.
E aí é só multiplicar. Ó. Multiplicando aqui, ó. 1 vezes 8 vezes 1 dá 8. Mais, aqui é 0, né? Ó, 0 vezes 1 é 0. E aqui é 3 vezes y vezes 1 é 3y. Aí agora eu vou subir. Estão lembrados? Quando eu vou subir, ó, menos. Não esqueça isso, que isso é importante. Ó. Aí eu vou fazer aqui. 3 vezes 8 vezes 1, 24. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E aqui é 0, né? Ó. E esse determinante tem que ser igual a 0. Ó, gente, preste atenção. 8 mais 3y. 8 mais 3y. Eu vou botar aqui, né? Aqui vai ficar menos 24 menos 1 igual a 0. Observe. Aí, 8 menos 24 é quanto? É menos 16. Menos 16 com menos 1 é menos 17. Então, você tira o valor de y aqui e vai dar 17 sobre 3. Certo? E está resolvida a questão.